Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e no destaque do programa de hoje a entrevista com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Fiorini. Secretário, né? Depois de quase um ano tentando marcar essa entrevista, né? Era para ser a primeira entrevista do ano, né? Estamos encerrando o ano com a sua entrevista, é um prazer tê-la aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Né? Obrigado, Márcio, obrigado pela oportunidade. E realmente a gente está tentando, mas está difícil, né? Apesar de a gente trabalhar junto, quase que todo dia a gente está junto, o dia a dia, né, do público é uma coisa bastante complicada. Nossas agendas, agora mesmo eu estava para chegar mais cedo aqui, fui chamado no gabinete para resolver uma questão e acabei me atrasando um pouco, mas enfim, há tempo da gente fazer pelo menos esse fechamento do ano, né, com você aqui. Secretário, qual o balanço que a gente faz dos últimos 2 anos de secretaria? A gente sabe que a cidade chegou num ponto, junto com o país inteiro, né, numa recessão muito grande, muita gente sendo demitida das empresas, muitas empresas fechando. De lá para cá, qual o balanço que pode ser feito? Então, na realidade, assim, um dos principais objetivos do desenvolvimento econômico, né, é criar um ambiente favorável para as empresas, para os negócios se estabelecerem na cidade. E a gente vem buscando isso desde o início. A Secretaria de Desenvolvimento, assim, para quem não conhece, a gente ficou com alguns setores, a gente ficou com a questão da indústria, comércio e serviços, que seria o primeiro eixo, né? A gente cuida de agricultura, né? A gente cuida de ciência e tecnologia como política pública e a gente cuida também de trabalho e renda, que são todos assuntos que dizem bastante respeito a isso. Quer dizer, é óbvio que quando você fala de desenvolvimento econômico, você não pode esquecer do turismo, que hoje é uma das principais locomotivas do nosso município, né? E tanto é porque existe uma secretaria dedicada a isso, né? Pela importância que o Bernardo deu ao turismo, é importante que a gente tenha uma secretaria dedicada, mas obviamente que isso é intimamente ligado também ao desenvolvimento econômico do município, né? Turismo e cultura, eles caminham juntos e isso gera um desenvolvimento econômico, que gera emprego, gera renda. E como você falou, quer dizer, a gente pegou um momento, talvez assim, um dos piores momentos do país nos últimos 20 ou 30 anos, né? Uma recessão muito profunda, muito longa, e a gente tem hoje muita gente desempregada, mas em Petrópolis a gente consegue, ainda que não seja uma diferença tão grande, mas a gente consegue ser um ponto fora da curva. A gente tem uns números que, se não são otimistas, pelo menos não são tão pessimistas. A gente vem mantendo o nível de emprego razoável no município e agora a gente acredita, né, que a partir do próximo ano, com a casa mais arrumada e também assim, com essa nova perspectiva dentro do país, que a gente possa ter uma realidade melhor para o petropolitano, gerar mais emprego, atrair mais empresas e fazer com que as pessoas tenham... Porque, assim, na realidade, desenvolvimento econômico é emprego e renda, quer dizer, né? É básico isso, né? Não adianta a gente querer ficar arrumando. A pessoa tem que ter emprego, tem que ter o seu trabalho, né? Tem que levar um dinheiro para casa. Isso é a situação mais importante quando a gente fala de desenvolvimento econômico. E só com novas empresas, com novos negócios, ou com crescimento daquelas que já tem no município, que a gente consegue fazer isso. Secretário, esse ano a cidade bateu na trave, vamos dizer assim, com o prêmio de cidade empreendedora organizado pelo SEBRAE. Como é que está a perspectiva para o próximo ano, em termos de... Porque o SEBRAE tem esse programa, que ele chama de Games, né, que ajuda a cidade a se organizar e alcançar alguns objetivos de fomento, justamente, ao emprego, renda, a novos empreendimentos. Como é que está a expectativa da Secretaria para o 2019 em relação à orientação do SEBRAE, vamos dizer assim, né? Então, Márcio, quando a gente pega o desenvolvimento econômico, né, a gente pega um espaço empreendedor funcionando, mas com muito poucos serviços agregados, né? A gente tinha ali praticamente um espaço quase que ocioso. Então, o primeiro desafio foi entrar no game, quer dizer, a gente entrou no game em último praticamente, eram 12 municípios, a gente era o 11º colocado, né? Quando você faz a primeira avaliação ali dos serviços que a gente oferecia em relação àquilo que está estabelecido dentro do cronograma do SEBRAE. E aí a gente começa a trabalhar exatamente para preencher essas lacunas, né? Então a gente trabalhou durante um ano, intensamente, toda a equipe trabalhando, a gente virou o ano em primeiro lugar
né? E no resultado final, 2 meses depois, a gente terminou em segundo lugar. Bom, por que a gente não ganhou o jogo, né? O Cidades Empreendedoras, obviamente que ele depende muito da Secretaria de Desenvolvimento e foi um modelo que nós estabelecemos que acabou virando um pouco de referência até para outros municípios e até para o programa dentro do SEBRAE. Nós empoderamos a cada departamento dentro do desenvolvimento econômico, cuidando de um eixo que envolve também outras secretarias. Em algum momento, alguém não cumpriu aquilo que deveria cumprir e acabou que a gente não conseguiu atingir o objetivo pleno, né, de ter 100% dos serviços atendidos e poder ganhar o jogo. Perdemos ali numa diferença pequena, num quesito para Nova Friburgo. Perdemos no Photoshop para Friburgo, que depois implementamos, quer dizer, na verdade, isso que nos levou ao segundo lugar, hoje já foi implementado em parceria também com o SEBRAE. O Cidades Empreendedoras, Márcio, ele não começa e termina, é um processo contínuo. Né? Ele é um processo de busca o tempo todo. Né? A gente começou com um espaço empreendedor praticamente 0.0, hoje a gente tem um 2.0, caminhando para um 4.0, que na realidade vai ser o primeiro no estado do Rio. Então a gente quer inovar nessa questão também. Né? Essa é outra questão aqui, que é como é que está o espaço empreendedor hoje. A gente já fez uma pauta aqui ao longo desse ano sobre o espaço empreendedor e o que é oferecido lá hoje, o que está sendo... O espaço empreendedor, o que é o espaço empreendedor? É um local onde o empresário se dirige quando ele quer montar uma empresa, quando ele quer pegar uma informação, quando a pessoa que está desempregada quer se tornar um MEI. Então, a gente tem ali todos os serviços que dizem respeito a empreendedores e empreendedorismo. Né? A gente tem outras secretarias, a gente tem um protocolo geral, a gente tem a Secretaria de Obras com a questão da regularização do mais-valia. Enfim, a gente agrega um grande conjunto de serviços ali, incentivos fiscais, todos os serviços que dizem respeito a empresas e empreendedores. Trabalho e renda também, a gente tem lá o Banco de Empregos, que é linkado com os currículos que estão no Departamento de Emprego e Renda. Então, a gente procura levar as pessoas que estão com seus currículos disponíveis para as empresas que estão se estabelecendo na cidade. A gente tira o alvará, a gente tem a Juscerja, que é um grande parceiro, quer dizer, a Juscerja, ela hoje, com o sistema totalmente integrado, praticamente totalmente integrado, você consegue resolver hoje eu vou falar que 95% dos seus problemas você consegue resolver ali e com velocidade. Esse que é o grande objetivo, quer dizer, tornar um ambiente propício para o empreendedor na cidade de Petrópolis. Ele entender que Petrópolis acolhe o empreendedor, acolhe quem quer investir na cidade, ainda que a gente tenha muitas dificuldades com outros órgãos. Né? Petrópolis é uma cidade que está dentro de uma área de APA, de uma área de proteção ambiental. A gente tem ainda a interferência de IFAM e INEPAC na questão histórica em alguns lugares. Então, a gente tem uma dificuldade natural do município, mas a gente vem quebrando esses paradigmas e vem avançando em alguns setores. Vou dar um exemplo para você. A gente identificou muitas devolutivas de empresas que eram pontos de referência no centro histórico, porque não era permitido. Então, a gente alterou a legislação permitindo pontos de referência no centro histórico. Né? Com isso, a gente legalizou um grande número de empresas. O nosso número de atendimento no espaço empreendedor, a gente começa com um número de 200 atendimentos mês e termina no último mês com 1.000 atendimentos mês. Né? Quer dizer, a gente quintuplicou a quantidade de atendimentos dentro do espaço empreendedor. E a nossa expectativa, Márcio, é que no próximo ano, a gente saindo ali da Barão do Rio Branco, indo para a Rua Tereza, né, que é uma das metas que a gente colocou. Infelizmente, a gente não conseguiu mudar esse ano, por uma série de questões que não vem ao caso aqui, mas eu acredito que agora, já no início de 2019, a gente leve o espaço empreendedor e a Secretaria de Desenvolvimento para um ambiente de empresa, para um ambiente empresarial, que é a Rua Tereza. Né? Se você pensar hoje, a Rua Tereza é o principal ponto econômico de geração de emprego, renda, negócio, é a Rua Tereza. E, de certa forma, até simbólico, né, estar lá. Né? É emblemático a gente estar lá dentro. Né? Para mim, que sou dali, que passei os últimos 33 anos ali dentro da Rua Tereza, trabalhei ali a minha vida toda, então, para mim, é emblemático. Né? Quer dizer, a gente resgatar também essa proximidade, né, do governo com os empresários da rua,
que é o nosso principal empregador, né? Assim, caminhando quase ao lado do turismo. Hoje você tem o maior número de empregos gerados na Rua Tereza, ainda nas confecções, nas lojas. O comércio é o maior empregador, é o primeiro emprego da maioria das pessoas, né? Então, assim, a maioria das pessoas, quando vai para o mercado de trabalho, o primeiro emprego acaba sendo no comércio. Então, o comércio tem um peso muito forte na cidade, né? E a gente precisa ajudar esse comércio, fomentar, e eu acho que nada melhor do que a gente estar com o pé lá dentro, trabalhando dentro desse polo de modas que é tão importante, para a gente poder estar vendo também as necessidades, os problemas, interagindo com as empresas, com os empresários, enfim, com a sociedade civil estabelecida no local, né, com grupos de empresários que têm trabalhado lá em prol da Rua Tereza, e esse é o nosso objetivo, quer dizer, a gente está sempre trabalhando junto. Perfeito. Então, vamos fazer um breve intervalo e voltamos na continuação da entrevista com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Fiorini. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, entrevistando o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Fiorini. Secretário, né, fizemos uma breve análise inicial sobre o balanço, né, da Secretaria nos últimos anos. E agora vamos falar um pouco também em cima dos balanços. A primeira questão é a questão da lei de cervejeiras, que eu acho que faz um ano. Acho que fez um ano em outubro, se não me engano. Né? Exatamente. A lei do cervejeiro foi o primeiro eixo que a gente trabalhou, né, Márcio? Assim, a gente identificou aquele movimento das cervejas artesanais nascendo e crescendo em Petrópolis. E o primeiro diagnóstico que a gente fez foi que a maioria, ou uma grande parte desses cervejeiros produziam fora de Petrópolis. Né? Então, o que a gente entendeu que era importante naquele momento? A gente criar um ambiente para que eles viessem investir em Petrópolis. Né? Muitos produziam em Juiz de Fora, produziam em outros municípios que têm cervejarias que acolhem, né, esses denominados ciganos. A gente tinha muitos, de 15 ou 20 marcas, a gente tinha mais da metade já eram ciganos ou produziam em outro local. E aí a gente começa a discutir com esse setor, a gente chama o setor para a mesa e começa a discutir com eles quais seriam as medidas, ou o que o governo poderia fazer como incentivo para atrair essas empresas para Petrópolis. E aí a gente constrói essa lei, uma coisa muito interessante, né? E assim, a gente tem uma experiência muito positiva com esse setor de cerveja. Primeiro que é um setor muito bacana, muito organizado, os cervejeiros são muito... São inovadores, né? São pessoas que metem a mão na massa, são empreendedores que lutam, né, no início com muita dificuldade, eles mesmos produzem, eles mesmos entregam, vendem, enfim. E aí a gente consegue trazer esses caras para a mesa, sentar com eles, criar uma lei que a gente, obviamente, a gente não inventou a pólvora, a gente se baseou em leis de outros municípios, a gente foi buscar subsídio em vários lugares, e aí a gente consegue construir uma lei que, de fato, foi feita por eles, pelo setor, e ela começa a surtir efeito. A gente já nota agora que, recente, a gente já teve 4 empresas que produziam fora, montando suas plantas em Petrópolis e produzindo em Petrópolis. Então, assim, de fato, a gente vê acontecer alguma coisa que a gente planejou e imaginou que fosse acontecer dessa maneira, o que nos deixa muito felizes porque a gente conseguiu atingir nosso objetivo como desenvolvimento econômico. E eu acho interessante também porque pegou numa época que a gente vê agora essa questão cervejeira, essa cultura cervejeira se espalhando aí em Teresópolis, Três Rios, Caxias, inclusive. Então, acho que nesse aspecto Petrópolis saiu na frente em organizar o setor na cidade. Petrópolis tem uma tradição de ponta, né, de inovação, né, desde Dom Pedro II, que foi uma das figuras mais inovadoras da nossa história. Muito pouca gente sabe, muito pouca gente conhece. Vale a pena quem não conhece conhecer a história de Dom Pedro II, mas enfim, Petrópolis tem essa tradição. E na questão da cerveja, ela foi um dos municípios. Claro que outros municípios já estavam trabalhando nisso, quer dizer, já existem outros polos cervejeiros pelo Brasil afora, mas a gente deu esse norte, né? A gente colocou o trem no trilho, vamos dizer assim. Estava todo mundo caminhando, mas sem saber para onde. A gente consegue colocar o trem no trilho e agora a gente vê os resultados acontecerem. Semana passada inaugurou a nova cervejaria, com visitação, com um bar, abriu-se o bar da fábrica da Abril Point e por aí vai. Eu acho que esse processo agora ele é irreversível. Né? Ele só tende a crescer, só tende a desenvolver. Já tem pessoas de fora querendo vir produzir em Petrópolis, a gente reverteu
essa lógica, né? Eu já fui procurado agora recente por um empreendedor que quer vir produzir, ele quer lançar uma marca de cerveja e vai produzir em Petrópolis. Legal. Temos outros exemplos, que foi a Abril Rude agora, que fez um mega evento lá no Parque de Exposição, que também é o mesmo caso. É uma marca que vai para o Brasil todo e que é produzida aqui em Petrópolis. Então a gente começa a ser uma referência no setor cervejeiro, que é muito importante. Bom, lei de inovação, temos pautado aqui do ano inteiro praticamente, em vários momentos, a lei de inovação, como é que ela está hoje, quando é que ela tende a ser aprovada? Então, a lei de inovação foi mais uma iniciativa que você participou intensamente, né, junto com o Simões, lá no Departamento de Ciência e Tecnologia, parceria com o Sebrae, que vem sendo um grande parceiro. A gente não pode nunca esquecer de mencionar que o Sebrae ele vem nos acompanhando e nos ajudando, porque ele disponibiliza consulta, não é que ele faça, mas ele disponibiliza consultores, ele disponibiliza meios para a gente poder colocar. Então, Petrópolis já criou a sua lei de inovação, chamamos o setor opinou, participou, criticou, enfim, conduzimos esse processo aí ao longo de 6, 8 meses de construção, né? Chegamos à redação final, encaminhamos ao prefeito, o gabinete já revisou a lei e já foi para a Câmara. Então, mais alguns dias, essa lei vai ser promulgada e ela cria também uma nova dinâmica no setor de tecnologia, que é um setor econômico muito forte na cidade e a gente pode desenvolver ele muito mais do que ele é desenvolvido hoje. Nós temos hoje um número expressivo de empresas com faturamento expressivo, mas ele pode ser muito maior, porque o setor de tecnologia ele não demanda espaços físicos grandes, ele não tem nenhum impacto a nível de meio ambiente ou a nível de questões históricas. Basicamente, é uma pessoa com um computador trabalhando, então ele pode trabalhar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, né? Inclusive ambientes históricos também. Né? Então, assim, eu acho que é um setor que a gente precisa olhar com bons olhos, e claro, a gente está fazendo isso, quer dizer, um dos indicativos é a gente ter construído essa lei com o setor, quer dizer, ter olhos para essa lei. Mas eu acho que vai crescer muito, eu acho que a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai ver nos próximos anos aí esse setor deslanchar na cidade e se tornar também, junto com outros, mais um grande celeiro de empregos e negócios para a cidade. Secretário, foi comentado sobre a questão do turismo, que é importante, da cultura, que também é importante. Tivemos recentemente agora um festival de cinema que foi muito legal, aqui, lá no Quitandinha, muito bonito mesmo. E aí tem uma relação da economia, que é a indústria criativa, que aqui na cidade, pelos dados que nós já obtemos, gira em torno de quase 800 milhões por ano de mercado. A gente vai ter alguma política para a indústria criativa na cidade? Foi bom você ter tocado nesse assunto, Márcio. É o próximo passo, quer dizer, é onde a gente vai começar a trabalhar agora a partir de janeiro. A gente teve duas experiências muito positivas. Primeiro, o filme do Chacrinha, que foi feito aqui, na questão do audiovisual especificamente, né? Mas aí ele pode abranger a todo o setor de economia criativa, por isso que eu vou citar o audiovisual como um exemplo. A TV, em particular. Né? As televisões que a gente tem aqui, e agora a gente teve também a minissérie Santos Dumont, que foi feita pela HBO e vai ser lançado internacionalmente. Quer dizer, então a gente tem primeiro um personagem brasileiro, que todo mundo conhece, que foi o Chacrinha. O filme foi feito aqui, muito praticamente legal. 80% do filme feito em Petrópolis, em todas as locações. Conseguimos fazer esse movimento, foi capitaneado pela Secretaria de Desenvolvimento. Eu consegui trazer essa grande produção com esse nível para dentro de Petrópolis em função das locações que a gente tem. Né? O filme ia ser feito algumas cenas aqui e nós conseguimos trazer praticamente todo ele para cá. Né? Isso gerou um movimento da economia, foram 14 milhões de reais a produção desse filme. No segundo momento vem a HBO também produzir o Santos Dumont aqui em Petrópolis. Mesma coisa, conseguimos, a Secretaria de Desenvolvimento tomou a frente, capitaneou todas as ações, coordenou todas as outras secretarias envolvidas e tivemos um grande sucesso e vai ser lançado internacionalmente, porque Santos Dumont é um personagem mundial. Né? A gente está falando de dois personagens emblemáticos da nossa cultura que vão estar saindo, e Petrópolis vai ser sempre a referência, né? Porque são dois personagens, um foi feito aqui e o outro viveu aqui, né? Enfim, tem toda a referência. Então, assim, isso nos abriu os olhos para esse setor da economia criativa que hoje movimenta mais do que o setor farmacêutico, por exemplo. Se você olhar a nível, o PIB do setor é gigantesco. Então, a gente tem em Petrópolis
grandes oportunidades na economia criativa. Não só nisso que eu citei agora, na questão do audiovisual, mas no próprio setor de moda, que é um setor muito pujante. A gente tem muita mão de obra, muita confecção, muita gente boa, muita gente que às vezes está saindo do município, então a gente tentar reter esses talentos aqui. Né? E assim, voltando um pouquinho, que eu acabei esquecendo de falar, na questão da ciência e tecnologia, né? A gente tem esse êxodo, né? As pessoas vão embora daqui, vão trabalhar em outros lugares. A gente precisa gerar esse emprego melhor aqui na cidade para que esses talentos petropolitanos que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora fiquem em Petrópolis. Né? A gente exporta muita mão de obra boa, muita gente capaz, muita gente inteligente, muita gente criativa, que saiu daqui de Petrópolis e foi trabalhar e foi alçar voo pelo mundo afora. E a gente precisa trazer para Petrópolis também um ambiente que essas pessoas também tenham interesse de ficar aqui. E produzir aqui, né? E produzir aqui. E aumentar o nosso per capita, quer dizer, aumentar a nossa renda do município. Né? A gente hoje tem uma renda per capita muito baixa. Então a gente precisa também melhorar o nível de emprego, melhorar a empregabilidade das pessoas para a gente poder desenvolver melhor o município. Secretário, estamos chegando no final do programa. Uma mensagem rápida de futuro para o nosso telespectador. Eu acho que a gente tem que ter otimismo, eu acho que a gente vai viver um novo momento no país, eu acho que a gente passou, o pior já passou, eu espero que ano que vem a gente consiga, ainda que a gente sabe que no início vai ser muito difícil, possivelmente vai ter alguns momentos bastante sofridos, mas que a gente possa reverter esse momento de desânimo, de desesperança que a gente passou nesses últimos anos, para um momento de a gente olhar para frente e ver as coisas caminhando e ver um Brasil caminhando melhor. Né? Eu acho que Petrópolis é uma cidade que tem tudo para ser uma referência no Brasil em todos os setores. Né? A gente pode estar agindo, tirando o setor industrial, que a gente fica um pouco restrito, né, em função do nosso território, em função de espaço físico, os outros setores a gente pode trabalhar e caminhar muito bem. E a gente está lá no desenvolvimento com olhos abertos para tentar estar sempre criando um ambiente de desenvolvimento para o nosso município. Secretário, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Estamos encerrando o programa Ciência e Desenvolvimento, o último do ano, desejando um 2019 com muita ciência, muita tecnologia, muita saúde e muita fé. Até a próxima, forte abraço, tchau.